Muito obrigado, deputada Gilce. Muito orgulho de ter nascido em Itacoarinha, lá em Santa Maria, nossa terra natal, né? Eu gostaria de aproveitar o meu tempo para falar algo que está passando despercebido. Se fez um alarde imenso sobre a reforma previdenciária, né? Com muitos empresários defendendo, com campanhas publicitárias, etc, etc. Ótimo, a reforma previdenciária é necessária, não necessariamente nos moldes em que ela está sendo aprovada, mas com certeza sim. Agora, eu gostaria de ver o mesmo empresariado que fez campanha publicitária dizendo que a reforma previdenciária é importante, para botar conta em dia, para que acabe com privilégios, que defenda uma reforma tributária ampla e justa, com distribuição correta dos recursos. Porque, na verdade, a reforma tributária que está sendo discutida, os modelos que estão sendo discutidos no Senado e também na Câmara, em grande parte não passam de remendos. Remendos, e eu estou sendo até simpático com alguns termos. Por quê? Na verdade, hoje você tem uma discussão de uma pseudo-reforma tributária que pensa recriar a CPMF, agora com outro nome, mas a recriação da CPMF, da famigerada CPMF. Muitas pessoas provavelmente não devem lembrar, é aquele imposto que incide sobre qualquer tipo de transação financeira. Por exemplo, se você vai sacar um cheque no banco, se você faz uma transferência, tudo incide esse imposto sobre qualquer movimentação e penaliza sim a parcela mais pobre da sociedade. Ora, que reforma tributária? Porque se uma das questões que hoje muito se diz e muito se critica no Brasil é o peso excessivo da nossa carga tributária. Nós temos uma carga tributária equivalente a países altamente desenvolvidos. Nós pagamos impostos de primeiro mundo e temos de volta serviços de quarto mundo. Então, uma reforma tributária só pode ser entendida como bem intencionada e que resulte em algo positivo em termos de crescimento econômico, favorecimento de criação de empregos, se for uma reforma ampla e que desonere o consumo, porque no Brasil tributa-se excessivamente o consumo. Tem que se tributar renda, tem que se tributar as grandes fortunas do país. É essa questão que precisa ser revista. E outra questão, qualquer reforma tributária que não se discutir profundamente e não se fizer uma revisão profunda dos incentivos fiscais concedidos pela Federação, pela União e pelos Estados, é uma reforma fajuta. Hoje não se tem um número exato, mas calcula-se que mais ou menos 7% do PIB brasileiro é o valor das renúncias fiscais só da União. Não estou falando dos estados. Aqui no Espírito Santo calcula-se de uma perda anual de 5 a 6 bilhões de reais em função de renúncia fiscal. É claro, e todas as pessoas, e eu defendo o livre mercado também, é óbvio que incentivos fiscais muitas vezes são necessários, que é uma política que às vezes os estados têm que lançar mão e tem que existir mesmo. Ocorre que no Brasil se sabe perfeitamente que parte das renúncias fiscais concedidas a vários ramos empresariais e a várias indústrias foram dados através de lobby, por exemplo, de bancadas do Congresso, de favorecimento, e que não resultam em absolutamente nada em termos de geração de emprego ou desenvolvimento econômico, ou seja lá o que for. E incentivos fiscais deveriam ser revistos permanentemente. Assim como se diz que tem que se rever permanentemente a questão previdenciária, a questão de incentivos fiscais também. Porque, por exemplo, pode ser que num período de crise, há 15, 20 anos atrás, determinados setores tiveram algum tipo de benefício fiscal, que era para aquele momento, mas o momento passou, quer dizer, hoje não precisariam mais. Então, uma ampla revisão sobre os incentivos fiscais é fundamental. E olha se você já ouviu o ministro da Economia falar sobre rever incentivos fiscais no Brasil.
Se você vê aqui no Espírito Santo, secretário da Fazenda falando sobre rever incentivos fiscais, ou em qualquer outro estado. Porque ninguém quer mexer no bolso dos poderosos. E quase sempre que se dá incentivos fiscais, quem lucra é o grande empresário, é a grande empresa. Isso não é revertido em benefício para a sociedade. Nós tivemos um exemplo aqui, na última legislatura, sobre a questão de impostos dados às produtoras de leite, aquele chamado leite de caixinha. Foi aprovada aqui nessa casa e reduziu-se aí a alíquota, então, para esses setores, mas não houve redução nenhuma do preço do leite no Espírito Santo, muito pelo contrário, uns 2, 3 meses depois aumentou em quase 40% o preço do leite. Então, assim, por que ninguém toca na questão dos incentivos fiscais? Muito obviamente, porque tem que acobertar os grandes empresários, as grandes empresas, os bancos, etc. E aí jogar na conta do trabalhador. Quer dizer, não se quer, porque a gente poderia aumentar bastante a arrecadação no país, reduzindo os incentivos fiscais para quem não precisa. Para aqueles que precisam, para aquilo que traz benefício para a sociedade, etc., que se mantenha. Mas existe uma infinidade de incentivos fiscais que são dados para quem não precisa e que só causam lucros às grandes empresas e empresários. Isso não traz benefício nenhum para a sociedade. Então nós poderíamos aumentar a arrecadação dessa forma, mas não, ninguém nem toca nesse assunto, e aí faz o quê? Vamos recriar a CPMF, agora sei lá com que nome que querem dar a isso, porque aí você joga a conta principal para grande parte da população, porque sim, são os mais pobres que vão sofrer mais com essa questão de novamente recriar a famigerada CPMF no Brasil. E as pessoas tratam isso com normalidade. Então cadê agora os grandes canais de comunicação, as grandes empresas, para fazer campanhas publicitárias por uma reforma tributária ampla, profunda, justa e redistributiva? Ninguém toca nesse assunto. E chamar o que está sendo discutido no Congresso de reforma previdenciária é brincadeira. Aquilo é no máximo um remendo. E como eu disse ontem, publiquei nas minhas redes sociais, se não se fizer uma reforma previdenciária, uma reforma tributária, uma reforma tributária, revendo os incentivos fiscais da União e dos estados, e criando uma CPMF, isso não é reforma, isso é um engodo, isso é enganar a população, porque isso não vai reduzir a carga tributária, muito pelo contrário, vai aumentar. Não, nós estamos desburocratizando, porque agora nós vamos eliminar esse imposto e vai ter um imposto só. Ora, a questão é reduzir a carga tributária e não aumentá-la, porque no final das contas é isso que vai acontecer. E como eu já disse em outra oportunidade aqui, se a gente não fizer uma reforma tributária em consonância com a reforma do Pacto Federativo, ou seja, de como os impostos devem ser redistribuídos entre os entes federados, de pouco adiantará também, porque a União vai continuar abocanhando a maior parte absoluta de tudo aquilo que é arrecadado no país. Então, assim, é muito curioso a defesa enorme que empresas e empresários fizeram para a reforma previdenciária, dizendo que era necessário eliminar privilégios, mas agora todo mundo se cala, o silêncio é ensurdecedor em falar agora numa reforma tributária que acabe com privilégios também de empresas e empresários que recebem incentivos fiscais sem nenhuma necessidade e sem que isso tenha retorno nenhum para a sociedade brasileira. Então eu faço um alerta às pessoas aqui, fiquem de olho no que está acontecendo, porque recriar a CPMF a essa altura do campeonato, não fazer uma revisão profunda da questão da carga tributária, sobretudo dos incentivos fiscais existentes no Brasil, é enganar a população. Vai ser no máximo um remendo, mas cheira muito mais a engodo, a enganação da população, do que efetivamente poder chamar isso de reforma tributária. Muito obrigado, presidente.